بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o seu nobre e querido mensageiro Muhammad, com os demais profetas, e com os familiares e companheiros de Muhammad e todos aqueles que seguem até o último dia. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Pela era, todos os seres humanos estão perdidos, exceto aqueles que creram, foram em busca do conhecimento, da fé, praticaram e trabalharam esse conhecimento, essa fé, levaram adiante esse conhecimento, essa sabedoria e ficaram perseverantes. Essas pessoas são os salvos, são os verdadeiros, são os iluminados. Que Deus faça de nós dessas pessoas. Vamos falar hoje o tema que é o jihad, a qual o Ocidente coloca a tal polêmica. O que seria o jihad dentro da religião do Islã? No próprio Alcorão, Deus diz assim, na 8ª surata do Alcorão, no versículo 72, certamente aqueles que creram e emigraram e lutaram e se esforçaram por Deus e os que deram abrigo e ajudaram. Sem dúvida, esses são os verdadeiros fiéis, os verdadeiros crentes. Para eles haverá o perdão e provisões nobres. Então, esse versículo já mostra o que é o jihad. Aqueles que trabalharam e se empenharam para alcançar a satisfação de Deus. Este versículo ressalta a importância, primeiro, da fé, da imigração. O que é emigrar? Mudar de um lugar para o outro. Islamicamente, é você sair de um lugar corrompido e ir para um lugar para elevar a tua fé. Conforme o título do profeta, a imigração é você emigrar tudo aquilo que Deus proibiu, ficar longe. Então, esse hadith, ou esse versículo, ressalta a importância da fé, da imigração e do esforço, do jihad, na luta pela causa de Allah, de Deus. Além de enfatizar também o apoio mútuo entre os fiéis verdadeiros. Ele destaca as recompensas e as bênçãos para aqueles que se dedicam de verdade na causa de Deus. Então vamos falar o que é o jihad. O jihad é um termo árabe que significa esforço, esforçar, ou pode até usar como lutar, luta. No contexto islâmico, refere-se ao esforço para viver de acordo com os princípios do Islã, tanto em um sentido espiritual, quanto em algumas circunstâncias, em um sentido militar também. O jihad pode ser entendido de várias formas possíveis. Dentre essas formas e tipos de jihad, primeiro, jihad maior. O que é o jihad maior? Jihad al-Akbar. Jihad maior refere-se à luta interna e espiritual que o muçulmano trava para seguir os preceitos islâmicos e melhorar sua fé e a moralidade. Segundo tipo de jihad, jihad menor, jihad al-Asghar. Geralmente refere-se à luta em defesa da fé islâmica, que pode incluir combate militar em determinadas condições. Tá? Então, vamos falar das condições e princípios disso. O jihad, especialmente o militar da luta, deve ser realizado sob certas condições. Dentre elas, intenção sincera. Intenção sincera. A motivação deve ser a defesa da fé e da comunidade ou da nação muçulmana. Esse é o propósito. Compreende? Segunda, autoridade. O que significa autoridade? Deve ser declarada, esse jihad, por uma autoridade legítima do Islã.
um líder, como um líder da comunidade ou da nação ou do Estado. Não qualquer pessoa fala agora é jihad e pronto. Tem que ter um líder. Terceiro, proporcionalidade. Significa o quê? Os esforços devem ser proporcionais e respeitar a vida e os direitos dos inocentes. Não de qualquer jeito. Terceiro, defesa. O jihad é justificado principalmente na defesa contra a opressão ou a agressão. Os objetivos desse jihad, quais são os objetivos? Os objetivos do jihad podem incluir várias coisas. Dentre elas, como falamos, a defesa da comunidade muçulmana, a preservação da religião e da liberdade de praticar o Islã, porque tem muitos países que impedem o muçulmano de rezar, de ir na mesquita, de andar de barba, a mulher de usar o véu. Para combater a injustiça e a opressão. E por isso, quem pratica esse jihad tem virtudes também. Dentre as virtudes e os ensinamentos de grandes estudiosos, como o grande sábio Ibn Uthaymin, e também Ibn Baz, e também Ibn Kathir, que Deus tenha piedade deles. Ibn Kathir, o famoso, que explicou ao Corão. O Ibn Baz e o Ibn Uthaymin são os dois sábios contemporâneos que morreram recentemente. Eles eram na Arábia Saudita, professores. Eles abordaram virtudes associadas ao jihad. Dentre essas virtudes, a sinceridade, a importância de agir com a intenção pura para agradar somente a Deus. A paciência, a perseverança nas dificuldades que surgem durante esse verdadeiro combate. Não é todo mundo que tem paciência, e não é todo mundo que é sincero. Então não está fazendo jihad. Outra coisa, coragem para enfrentar o inimigo e as adversidades com bravura. Teme só a Deus. Por isso que as explicações dos estudiosos, como o querido Ibn Uthaymin, enfatizava muito a importância do jihad interno, a luta contra o ego e os desejos, além de discutir o jihad externo em seus contextos adequados. O Ibn Baz, muitas de suas obras, até hoje está na nossa frente, trata sobre a defesa do Islã como um dever, mas sempre enfatizando que deve ser feito com justiça, evitando excessos e respeitando os direitos humanos. Senão não vai ser jihad. O Ibn Kathir, que Deus o tenha, em suas interpretações do Alcorão, que ele explicou o Alcorão, ele destacou passagens que falam sobre a luta e a defesa, sempre contextualizando dentro dos princípios éticos da religião do Islã. Por isso que é importante entender que o jihad é um conceito complexo e muitas vezes mal interpretado por muitas pessoas. Historicamente foi usado para justificar ações tanto de defesa quanto de agressão. Mas os princípios que devem governar qualquer ato de jihad são justiça, a proporção e a proteção da vida e dos direitos humanos. Sempre assim. Como em qualquer doutrina religiosa, a interpretação pode variar bastante entre diferentes grupos e também indivíduos. Por isso que é lembrado que o jihad é um conceito complexo dentro do Islã, que vai além da ideia comum de guerra ou de luta. Alguns dos principais tipos de jihad, como explicações detalhadas, eles enfatizam bastante aquilo que falamos agora há pouco, que é o jihad al-akbar, jihad maior, jihad al-nafsi, que é a luta interna e espiritual que todo muçulmano enfrenta na sua vida diária, no cotidiano. Ele envolve o esforço para melhorar a si mesmo, todos os dias, fortalecer a fé, seguir os mandamentos de Deus, de Allah Todo-Poderoso, e ver uma vida com ética, com moral, com caráter.
O jihad serve para autopurificação, envolve a luta contra pecados, vícios e comportamento negativo. Os muçulmanos são incentivados a refletir sobre suas ações e buscar uma transformação pessoal, sempre. Isso é o jihad. Obediência a Deus, obediência a Allah. Essa forma de jihad foca em seguir os princípios do Islã, como a prática da reza diária, 5 vezes por dia. Será que eu estou rezando direitinho? O jejum durante o Ramadã, fazer caridade, pagar o zakah. Desenvolvimento moral é sobre a busca pela virtude, pelo conhecimento, pela solidariedade. Isso pode incluir a luta contra a ignorância e a promoção do bem no mundo todo. Pacificação no interior é lidar com as emoções, como a ira, a inveja, o orgulho, os ciúmes, buscando uma paz interna que reflete a fé verdadeira em Allah. Agora, o jihad menor, como falamos, que é o jihad al-asghar, o jihad menor refere-se a esforços externos, incluindo ações que podem envolver a defesa da nação, do povo, da comunidade muçulmana, incluindo a luta física, se necessário, mas que deve ser feita nas circunstâncias apropriadas, não indevidas. A defesa da fé, quando a comunidade muçulmana está sob ataque ou em perigo. Os muçulmanos têm o dever, a obrigação de defender. Isso pode incluir ações militares, mas deve ser sempre dentro dos limites da ética e da moral islâmica, com respeito. Condições da guerra, sim, existem várias condições. O jihad menor deve ser empreendido sobre determinadas condições, que é a proporcionalidade, como falamos. A resposta deve ser proporcional à agressão, não mais. Entendeu? O objetivo justo. A guerra deve ser para defender a religião, não por outro interesse. Proteger a vida, a propriedade das pessoas, e não por razões de agressão ou conquista própria. Entendeu? Autorregulação. A proteção dos civis, prisioneiros de guerra e não combatentes é essencial. Você não pode judiar deles. Como muitos fazem hoje. Respeito e justiça. Durante os conflitos, os muçulmanos são instruídos a agir com justiça e evitar excessos, respeitando os direitos humanos a todo momento. Aí depois tem outro tipo de jihad também. Significa jihad al-aql, que é o jihad intelectual, que a gente esquece. Esse tipo de jihad envolve o esforço intelectual para promover a verdade do Islã, utilizando a educação e argumentação racional sempre. É uma forma de resistência pacífica contra a ignorância e a desinformação, o que está acontecendo hoje. Aspectos principais desse jihad: a educação, promover o conhecimento e a compreensão correta do Islã, através do ensino e da partilha de informações e ensinamentos. Outra coisa, debate e diálogo. Envolver-se em diálogos e debates construtivos com outras tradições e crenças, defendendo a posição islâmica com base racional e espiritual. Desenvolvimento social. Trabalhar para melhorar as condições sociais e econômicas da comunidade muçulmana, por meio do ativismo e da ação cívica. Agora tem outro tipo de jihad. Qual que é? Você estudou o que agora? Olha. Jihad econômico. Olha só. O que é isso? Definindo isso, esse tipo de jihad refere ao esforço para criar uma economia ética que adere aos princípios verdadeiros islâmicos. Isso é um jihad. Promovendo justiça social e solidariedade entre os membros da comunidade.
Esse jihad tem os aspectos principais. Por exemplo, apoio aos negócios locais. Explicando, fortalecer a economia local ao apoiar empresas que operam em conformidade com os princípios da religião do Islã. Caridade, entra nisso como disposição para ajudar os necessitados através do zakah, que é a caridade obrigatória, ou outras formas de assistência. Negócios justos, por exemplo, promover práticas comerciais justas e éticas em conformidade com a jurisprudência islâmica. O jihad, em suas diferentes formas, deve ser entendido no contexto mais amplo dos ensinamentos islâmicos sobre paz, justiça e moralidade, enquanto o jihad menor, que é o pequeno, pode envolver aspectos de luta física sobre circunstâncias específicas. Tanto o jihad maior quanto o jihad intelectual refletem o esforço contínuo dos muçulmanos para se melhorar e promover a verdade de forma pacífica e construtiva. É essencial que qualquer interpretação do jihad respeite os direitos humanos e os princípios da justiça, em alinhamento com os ensinamentos centrais da religião do Islã. O jihad, no contexto islâmico, é frequentemente traduzido como esforço e luta, como falamos já, então eu vou falar por essa parte. Aí ele colocou mais tipos de jihad ainda, que a gente esquece, que as pessoas acham que é só guerrear. Não, tem um tipo essencial também, que não falamos aqui. O jihad al-munafiqin significa o esforço contra os hipócritas, ou contra a hipocrisia. Explicando isso, esse tipo de jihad se refere à luta contra aqueles que não são considerados, se refere à luta que aqueles que são considerados como hipócritas dentro da comunidade muçulmana. Explicando melhor, os hipócritas, em árabe é os munafiqin, são aqueles que aparentem ser muçulmanos, mas cujas as ações e as crenças não estão alinhadas com os princípios do Islã. Então o jihad contra os hipócritas implica em chamar a atenção para aqueles que não praticam a fé genuinamente e, se necessário, confrontá-los para proteger a integridade da comunidade. Compreendeu esse tipo de jihad? Sim. Depois tem outro tipo de jihad que a gente também esquece, que é essencial para a gente, que é jihad shaitan, o esforço contra o demônio. Essa forma de jihad é uma luta espiritual contra as tentações e influências negativas do demônio. Envolve a resistência à corrupção moral, a luta contra os desejos prejudiciais e a busca por uma vida de virtude e obediência a Allah, a Deus. O jihad shaitan, que é o esforço contra o demônio, enfatiza a importância de fortalecer a fé pessoal e de evitar comportamentos que afastam os indivíduos de seus princípios religiosos. Compreendeu isso também? Depois tem o jihad en-nafsi, o jihad que falamos no começo, que é do ego. Esse tipo de jihad, como falamos, é a luta interna ou o verdadeiro esforço pessoal, ou maior jihad, para domar o ego, superar as próprias fraquezas, que a gente às vezes não consegue. O jihad en-nafsi é uma busca por autoaperfeiçoamento, disciplina, crescimento espiritual. Essa luta interna é considerada uma das mais difíceis, pois exige autoconhecimento, exige sinceridade, exige capacidade de enfrentar as próprias limitações imorais. Aí tem outro tipo de jihad, que é o jihad kufar, que é fazer o esforço contra os infiéis, aqueles que prejudicam você. O jihad kufar refere-se à luta contra os não crentes, os infiéis, ou aqueles que se opõem ao Islã. Historicamente, isso pode incluir conflitos físicos ou até mesmo batalhas, mas também pode se manifestar através do discurso e da promoção da fé islâmica. Não é necessariamente entrar direto na batalha. Esta forma de jihad é frequentemente mal interpretada e mal utilizada. É importante que seja entendida dentro do contexto.
adequado das doutrinas islâmicas e da jurisprudência, a abordagem pacífica e a busca pelo diálogo interreligioso devem ser sempre promovidas nos ensinamentos islâmicos. Cada uma dessas formas de jihad que falamos agora possui um significado profundo e também relevante dentro do contexto da fé islâmica. A ênfase no jihad pessoal e espiritual é muitas vezes focada na melhoria do indivíduo e da sociedade como um todo. Por isso que o jihad, interpretado nas 4 grandes escolas de jurisprudência islâmicas, al-madhahib, a gente falamos sobre isso. Essas escolas são como Hanafi, Maliki, Shafi'i e Hanbali. Algumas dessas visões gerais sobre cada uma delas aborda o conceito de jihad. Porque é tão amplo isso. A primeira delas é Hanafi, do Abu Hanifa. A visão geral nessa escola. A escola Hanafi, fundada por Abu Hanifa, é a maior das 4 escolas, em termos de seguidores. O jihad é visto de forma abrangente, incluindo o jihad maior, que é o esforço espiritual, como a luta contra o pecado e o ego, todo dia. E o jihad menor, luta física em defesa da fé, somente. Por isso que os hanafistas que seguem Hanafi tendem a dar ênfase proporcional ao jihad espiritual sempre e à promoção da ética dentro da comunidade muçulmana. E as condições, eles colocam sempre condições para fazer o jihad menor, que é o combate, permitido apenas em legítima defesa, e deve ser conduzido de acordo com certas regras, como a proibição de atacar civis e não combatentes. Na segunda escola, Malik, a visão geral, fundada por Malik ibn Anas, é predominante na África, em partes da África Ocidental, África do Norte e Ocidental. Para os maliquitas, o jihad é importante tanto em termos de esforço individual quanto coletivo. Eles ressaltam a importância do jihad contra o ego e as influências externas. O jihad militar é visto como uma responsabilidade comunitária, que deve ser autorizada por um líder legítimo, não por qualquer um. Entendeu? Há condições para o jihad menor, que é o combate, similar aos Hanafis, enfatizam sempre a necessidade de um motivo justo e regras éticas durante o combate. Se não houver isso, não pode. A terceira escola, que é Shafi'i, fundada por Imam Muhammad Idris al-Shafi'i, essa escola é significativa na África Oriental, na Ásia e em partes da Península Arábica. Os Shafi'itas, que seguidores de Shafi'i, também fazem uma distinção entre o jihad maior e o jihad menor, enfatizando a importância da luta interna e espiritual também. O jihad físico é considerado uma obrigação coletiva da nação e é visto como uma forma de defesa da fé, todos juntos. E condições para esse jihad, que é o combate, também tem condições. Ele coloca aqui, para ser considerado um jihad legítimo, se for iniciado em resposta à opressão ou agressão, e deve ser dirigido sempre por um líder. Se não tiver um líder, não pode haver o jihad. Depois tem a quarta e a última escola, que é Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, fundada por esse grande sábio. Essa escola Hanbali é mais conservadora e predominante na Arábia Saudita. Para os Hanbalitas, o jihad é uma obrigação sagrada e um dever de cada muçulmano. Eles enfatizam tanto a luta espiritual quanto a luta física, vendo o jihad como um meio de preservar e defender sempre a fé islâmica. Condições, então, todos eles colocaram para o jihad menor. E o Imam Hanbali também colocou. Assim como nas outras escolas, alguém que declare o jihad deve ter autoridade adequada e a luta deve ser conduzida respeitando a ética islâmica. Embora haja
diferenças pequeninas nas abordagens das 4 escolas de jurisprudência sobre o jihad, todas elas concordam que a luta interna, o jihad maior, é fundamental, enquanto o jihad físico, que é o menor, deve ser conduzido com prudência e sob condições éticas específicas. Cada escola oferece uma perspectiva de busca equilibrar o esforço pela fé individual com a responsabilidade coletiva, de acordo com os princípios islâmicos. Entendeu as 4 escolas? Alguns títulos do profeta Muhammad, a hadith, sallallahu alaihi wasallam, sobre esse jihad. Vamos falar, falamos dos sábios, tem que falar agora dos títulos do profeta. Sim. O jihad al-akbar, que é o jihad maior, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou assim: o maior jihad é o jihad contra o ego. E a gente faz. A vaidade, o desejo. Esse hadith destaca a luta interna de cada muçulmano que enfrenta para controlar suas paixões e desejos. Segundo, o jihad menor, jihad al-asghar. O profeta Sassana falou: a melhor forma de jihad é a batalha em que o ser humano luta com o seu coração por Allah. Essa fala da luta do crente para se manter fiel à sua fé e seus princípios. Entendeu? Caso não entenda, pode falar, tá? O jihad em defesa da comunidade. Sim. O profeta Sassana também falou: quem morre defendendo a sua propriedade ou a sua comunidade, ele é um mártir. Este hadith enfatiza a importância de proteger seus bens familiares e a justiça em tal defesa. Entendeu isso? Sim. Também tem o jihad da palavra. Como assim? O profeta sallallahu alaihi wasallam falou assim: às vezes o melhor jihad é uma palavra justa, verdadeira, para um líder tirano, injusto. Um líder, um governo. Quem tem coragem de falar com justiça, fala a palavra verdadeira para ele. Muitos de nós, sociedade, não faz isso. Faz o oposto. Sim. Isso reflete a luta em busca da justiça e a condenação da opressão através da palavra. Entendeu? O quinto ponto, jihad do conhecimento. O profeta Muhammad Sassana falou assim, todo mundo sabe quase: buscar o conhecimento é uma obrigação de todo muçulmano. E hoje a gente está vivendo na ignorância. Buscar o conhecimento. Esse hadith mostra a luta intelectual e espiritual de buscar e disseminar o conhecimento no caminho de Deus. Esses ditos, hadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, refletem uma visão mais ampla do jihad no Islã, que não se limita a ações físicas, mas também envolve esforços espirituais, sociais e educacionais. É fundamental que a compreensão do jihad seja feita no contexto do amor, da paz e do respeito à vida humana. Mas alguns ditos do profeta, que a paz tenha sobre ele, relacionados ao tema de jihad, que é frequentemente entendida como um esforço ou luta em nome de Deus, podendo ser em várias formas, incluindo a luta espiritual e também a defesa. O profeta disse o quê? Sallallahu sobre o verdadeiro jihad. O melhor jihad é a luta de uma pessoa contra si mesma. Quando ele diz a importância da intenção, aquele que sai de sua casa para lutar na causa de Deus, nem mesmo o que ele come é em vão. E toda a sua caminhada é registrada e abençoada. O jihad do coração. O maior jihad é enfrentar suas próprias paixões e desejos, ou como disse Muhammad sallallahu sob a proteção dos inocentes. O profeta disse, sallallahu, não mate uma mulher, não combata uma criança, e nem um idoso, e também não destrua árvores frutíferas. Isso é jihad. Você tem que combater só aquele que está combatendo.
E se aquele que está combatendo for uma mulher? Se for uma mulher, tudo bem, é outra coisa. Mas tem muitas mulheres que não estão combatendo, são civis, normais. Isso. Agora, se ela está ali no combate na militar, é outra coisa. Sim. Sobre aqueles que lutam em defesa da sua fé. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou, aquele, como falamos agora há pouco, aquele que morre lutando na causa de Deus é considerado um mártir. A busca pela paz, na Surat Al-Anfal, que é a Surat 8ª, versículo 61, Deus fala, se eles inclinarem para a paz, incline-se também para ela. Isso é uma diretriz importante relacionada às ações do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sobre a recompensa do jihad, o profeta falou assim, sallam, a recompensa para quem participa do jihad é grande e eterna, sempre. Esses ditos refletem a ênfase no esforço espiritual, pessoal, a luta contra a opressão e a defesa da fé, sempre ressaltando a importância da ética e da moralidade nas ações. O jihad, em suas múltiplas dimensões, é frequentemente entendido como um convite ao fortalecimento espiritual e à busca pela justiça. Isso é jihad. Tem um dito, um hadith, que é narrado em várias coleções, como está no Sahih Muslim, super correto. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim, no dia da ressurreição, as 3 primeiras pessoas a serem trazidas diante de Deus, diante de Allah, serão, primeiro, um estudioso de conhecimento, uma pessoa que saiu para aprender. Allah, Deus perguntará a ele, o que você fez com o conhecimento que adquiriu? Ele responderá, eu adquiri o conhecimento e ensinei em teu nome. Deus dirá, você mentiu, você é mentiroso, você adquiriu conhecimento para que as pessoas dissessem que você é um sábio. E isso foi dito, que você é um sábio. No entanto, agora você será arrastado para o fogo. Porque a intenção estava errada, não era para Deus. Aí vem o segundo tipo de pessoa, um mártir. Falamos agora, mártir. Allah perguntará para essa pessoa, por que você foi para o combate? Ele irá responder, eu lutei por sua causa, fi sabilillah, até chegar à morte. Deus dirá, você também é mentiroso, você mentiu, você lutou para que as pessoas dissessem que você é corajoso. E isso foi dito. Fulano é corajoso, valente. Agora você será arrastado para o fogo. E o terceiro, um homem que era generoso e caridoso. Também é jihad, fazer caridade. É bom. Deus perguntará a ele, o que você fez com a sua riqueza? Ele responderá, eu gastei em seu nome, para alcançar a sua satisfação. Deus irá dizer, você também mentiu, você é um mentiroso. Você fez isso para que as pessoas dissessem que você é generoso e caridoso. E isso foi dito. Agora você será arrastado para o fogo. Esse dito, hadith, enfatiza a importância das intenções por detrás das ações e as necessidades de sinceridade ao buscar o conhecimento, lutar pela causa de Allah e fazer caridade. As intenções são fundamentais nas ações de um verdadeiro muçulmano e o reconhecimento delas é central na prática islâmica. Por isso, dependendo da tua obra, a tua obra vai estar de acordo com a tua intenção. Então, cuidado. As melhores obras são essas 3 obras. E as 3 pessoas foram cair no castigo, porque a intenção delas não estavam sendo corretas. Quantas pessoas hoje falam que estão fazendo jihad? Será que estão? Se eu tivesse, ia ter o sucesso. Entendeu a reflexão? Sim. O hadith sobre quem morre sem a intenção de praticar o jihad e a sua consequência de morrer como um hipócrita é um assunto sério e frequentemente discutido na literatura islâmica sobre as intenções e a importância do jihad. Uma explicação detalhada. Tem um dito correto, hadith correto e conhecido sobre esse tema
que é narrado pelo Imam Ahmad e é também encontrado em outros livros de hadith. Um relato é o seguinte: o mensageiro de Deus, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse assim: quem não tem intenção de sair para praticar o jihad na causa de Deus e morre, ele vai morrer como um hipócrita ou com pedaços de hipocrisia. Significa que eu sou obrigado a intencionar o jihad. Explicação desse hadith mostra a importância da intenção. No Islã, as intenções por trás das ações são fundamentais. O profeta enfatizou que todas as ações são julgadas com base nas intenções. Ter a intenção de participar do jihad é visto tanto como uma forma de responsabilidade, quanto um meio de busca de recompensa e fé. Se o muçulmano tem a intenção de participar do jihad, mas não consegue, ele ainda pode receber a recompensa por essa intenção, se for sincera. O contexto de hipocrisia, nifaq, no Islã, a hipocrisia se refere a uma parte, a hipocrisia se refere a uma prática de falsidade na fé. Aqueles que afirmam ser muçulmanos, mas não agem de acordo com os princípios do Islã, o hadith em questão indica que a falta da intenção de praticar o jihad, especialmente em tempos de necessidade, pode ser um sinal de hipocrisia, sim. Isso é relevante em momentos em que a comunidade muçulmana está sob ameaça. Falhar em se preparar ou se engajar ativamente na proteção da promoção da fé pode ser um indicativo de uma falta de comprometimento genuíno. E também tem a questão do jihad. O jihad não se limita simplesmente na luta física, como vimos agora há pouco. Também envolve a promoção da justiça, da educação e da comunidade e da defesa da fé e a luta contra a opressão. Portanto, a intenção de participar em qualquer uma destas formas de jihad é de extremamente importância, é muito importante. O hadith nos lembra que as ações e as intenções são interligadas. Por isso que tem implicações espirituais. A advertência sobre morrer como um hipócrita. O hadith é claro, tem que intencionar. Sim. Então essa advertência serve como um chamado para os muçulmanos refletir sobre suas intenções ou intuições e comprometimento com a fé. O profeta Muhammad, que a paz tenha sobre ele, desejava incentivar seus seguidores a serem proativos em sua fé e a não se tornarem complacentes. O hadith serve como um lembrete da importância de ter intenções corretas e a necessidade de engajamento ativo da causa de Deus, seja através do jihad, em um sentido mais amplo, ou em ações cotidianas do bem. A prática de enfatizar a sinceridade na intenção é uma parte fundamental da devoção islâmica que deve refletir na vida de cada muçulmano. Compreendeu? O jihad, em sua essência, é um conceito complexo, sim, que pode ser interpretado de várias maneiras, ou de maneira espiritual, quanto a altruísta, como um esforço para viver uma vida de acordo com os princípios islâmicos e lutar contra as injustiças. Por isso que eu coloquei aqui também, eu gosto de fazer nessas minhas aulas, algumas poesias islâmicas que abordam vários assuntos e que abordam o jihad em diferentes ângulos. São poetas e filósofos islâmicos. Eles colocaram como o jihad interior, que é o jihad maior, ou a luta interna contra o ego e os desejos mundanos, em uma forma de poema. Traduzindo, colocando assim: no silêncio da alma, a batalha é travada, contra sombras e anseios. A luz é chamada, seu jihad interno é a paz que se prova. Jihad pela justiça, a luta pela justiça e pela defesa dos oprimidos é um aspecto importante do jihad.
Em nome da justiça, a voz resplandece. Lutamos unidos em força e em prece. Por cada injustiça, a coragem é chama. Um grito de esperança que nunca se apaga. Jihad da sabedoria. A busca pelo conhecimento e pela sabedoria também podem ser vistas como uma forma de jihad. Jihad intelectual. Jihad al-aql. No caminho do saber, a jornada se estende. Cada lição aprendida, o coração se defende. O jihad do saber é um farol a brilhar. Ilumina a mente e nos ensina a amar. Agora o jihad em tempos difíceis, refletindo sobre os desafios enfrentados pelos muçulmanos ao longo das histórias. Em tempos de dor, a esperança se ergue. Jihad dos valentes, a fé não se nega. Como coragem e pena, escrevemos história. Em cada luta, um verso de glória. Então esses exemplos podem servir como inspiração ou base para composições poéticas. O jihad, em sua forma mais elevada, é frequentemente visto como uma luta por princípios que promovam a paz. O salam, Islam é salam, a justiça e a busca por um caminho virtuoso. Isso é jihad. Uma reflexão de diferentes aspectos do jihad de maneira positiva e significativa. Primeiro, o verdadeiro jihad é a luta interna para vencer nossos próprios desafios e egos. Os sábios também falam, o jihad é a busca pela justiça, pela verdade, defendendo aqueles que não têm voz. Também falam, cada ato de bondade é compaixão, é uma forma de jihad em nossa vida cotidiana. Também colocaram, o jihad mais importante é a que travamos dentro de nós mesmos, em busca de um coração puro. Quinto, em tempos de dificuldades, o jihad é a luz que nos guia na busca pela liberdade e pela paz. Sexto, a sabedoria e o conhecimento são armas poderosas no jihad pela verdade e pela justiça. Sétimo, jihad não é apenas um ato de resistência, mas uma declaração de fé e força diante da opressão. Oitavo, cada pequeno esforço pela paz e pela harmonia é uma contribuição para o jihad maior da humanidade. Essas frases destacam a natureza do jihad, enfatizando aspectos como a luta interna, a busca pela justiça e o poder do conhecimento. Por isso que na Surat al-Baqarah, que é a segunda surata do Alcorão, no versículo 218, Deus falou, certamente, aqueles que creram, tiveram fé, aqueles que imigraram e lutaram, praticaram jihad pela causa de Allah, estes esperam a misericórdia de Deus, e Deus é o perdoador e o misericordiador. Esse versículo enfatiza a conexão entre a fé, a imigração, que é o ponto alto, e o jihad pela causa de Deus, que é o verdadeiro esforço em seu caminho, destacando os benefícios e a esperança na misericórdia de Allah. Então todo muçulmano deve colocar aqui dentro o jihad. O muçulmano verdadeiro deve levantar a bandeira do jihad e nunca baixar. Onde você estiver, você deve intencionar o jihad. Caso contrário, a nossa fé vai estar bem falha. Então que Deus faça nós colocarmos o jihad verdadeiro em prática, sermos verdadeiros combatentes, muçulmanos verdadeiros, e que Deus tenha misericórdia de nós, de nossos pais, de todos os nossos familiares, e dê conhecimento benéfico. Wallahu a'lam, wa sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum. Agora fica aberto para as perguntas, inshallah.